Muito bem, mais um dia. Se você acompanhou o dia de ontem, hora de oração, falamos sobre a igreja que realmente levanta a sua voz na presença do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre abundante graça. E continuamos orando, continue enviando o seu pedido de oração. Aliás, como você tem passado? Como estão os teus dias diante dessa pandemia? Retomou o trabalho? Como estão as coisas? E na tua família? Tem alguém enfermo? Alguma situação, alguma necessidade? Queremos clamar, apresentar diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. O que para nós é realmente uma grande honra de fazer esta obra em nome de Jesus. E assim estamos aqui pregando, estamos aqui estudando, estamos aqui consagrando cada dia em nome de Jesus. É claro que eu às vezes acabo fazendo 1 ou 2 dias, às vezes 3 ou mais dias da gravação, da oração e do estudo no mesmo dia, em função de outros compromissos, para que eu não perca. Então acaba às vezes não conseguindo no mesmo dia atualizar todos os pedidos de oração aqui quando você ouve, mas todos eles estão sendo colocados diante do Senhor em nome de Jesus. Abundante graça. A graça é o favor de Deus sobre as nossas vidas, amém? Não é por merecimento humano. Deus perdoa o transgressor, mas Deus não o inocenta. Deus o justifica por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E a graça de Deus é que faz com que nós sejamos alvos dessa grandiosa obra, a obra da cruz, a obra da redenção de Jesus e do poder que nos redime através do seu sangue. Atos dos Apóstolos, a igreja estava transbordante do mover do Espírito Santo de Deus, guiada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, sobretudo depois do episódio do cenáculo, do episódio do templo, depois do episódio da prisão e livramento, soltura de Pedro e João, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu tudo, e aí nós vemos Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Essa conclusão do capítulo 4, praticamente, aqui, depois ele vai falar do testemunho de Barnabé, nada mais é do que o mover do Espírito Santo de Deus com liberdade na vida daquelas pessoas que desejaram o propósito de Deus, que era a propagação da palavra, a pregação da palavra, a levantarem-se para levar o evangelho ali em Jerusalém a todas as línguas e todas as pessoas que estavam ali. Já visto que a cidade estava lotada em função de serem dias próximos de festas, assim por diante. Então, a manifestação e o mover do Espírito Santo de Deus em uma comunidade, a manifestação e a presença do Espírito Santo de Deus leva com que eles então estejam em comunhão, com que ali seja filtrado todo egoísmo, sabe? Todo egocentrismo, toda manipulação de pessoas que querem prevalecer ou serem preponderantes umas às outras. Não, ninguém considerava exclusivamente sua coisa nenhuma, porque tudo era comum, sabe? Onde se manifesta o poder e a grandeza do Espírito Santo de Deus, diz a palavra que um era o coração e a alma. Sabe o que tem acontecido? Às vezes você diante do púlpito, ou você diante de pessoas, ou em lugares, você vê a concorrência dos pensamentos, você vê a distração que existe nos dias de hoje, e como a mente das pessoas, a nossa mente, a minha mente e a sua, ela está fomentada com milhares e milhares e milhares de coisas, e pensamentos imaginativos daquilo que Deus poderia fazer por nós, e que de fato, muitas e muitas vezes ele não faz e não acontece.
Sabe o que nos falta? Esse mover grandioso, essa abundante graça, essa vitória tremenda do Espírito em nós, em detrimento à carne e à mentalidade que se desgasta e se corrói pelas pressões do dia a dia, pelos tempos e oportunidades que se passaram e daquilo que nós perdemos ao decorrer do caminho. Em nome de Jesus, queridos, essa série, essa campanha tem me despertado muito para sonhar mesmo e desejar esse mover genuíno do Espírito Santo de Deus. Em todos eram um o coração e a alma, sabe? Não era nada a pulso, não era nada, sabe, aos empurrões, não era nada aos berros, era o mesmo sentimento. Diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento. Era esse sentimento, Senhor, dá autoridade e intrepidez ousadia, não vamos nos calar diante das ameaças. Um era o coração e a alma. Então, é o conselho do apóstolo Paulo iniciando lá, falando aos coríntios, tende em vós a mesma disposição mental e o mesmo pensamento. Nessa disparidade, nesse turbilhão de ideias, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aí sabe o que acontece? Um larga de um lado, fala, não vai fazer mais nada. O outro larga do outro, fala, quer saber, que se dane. É isso que tem acontecido com a gente. E vivemos esse criticismo sobre nós mesmos. Ao invés de estarmos congregando, estarmos em uma vertente de comunhão, no mesmo sentido, sabe? Nós estamos vivendo disparidades e cada um seguindo para o seu próprio caminho. Eu peço ao Espírito de Deus que nós possamos ver essa abundante graça, essa restauração. Veja, os apóstolos com grande poder. Que poder? Os homens da Galileia tinham que poder? Era o poder do Espírito Santo de Deus, que enchia os corações, que trazia à boca deles a palavra, que dava a homens incultos e iletrados raciocínios do Espírito e concatenações das ideias em paralelo do Antigo Testamento com os testemunhos que eles viram de Jesus e da sua cruz e do significado da sua ressurreição. E assim falavam daquilo que era a essência, a natureza, o brilho realmente da vontade de Deus. E eu não quero perder isso jamais, em nome de Jesus. Aliás, tem uma das coisas que eu mais gosto de falar é da cruz de Cristo. E que eu possa ser encontrado de joelhos diante dela todo dia, em nome de Jesus. E que Deus tire de mim, em nome de Jesus, se há algum tipo de rancor, de ganância, de egoísmo, sabe? Que seja quebrado da minha vida. Porque eu desejo que esse mover e que o Espírito de Deus tenha liberdade, em nome de Jesus, em detrimento do próximo, em detrimento de outras pessoas, em detrimento da sua própria vida também, ou principalmente, você que está até aqui agora comigo. Em nome de Jesus, porque assim eu posso ser um instrumento de Deus e realizar a minha vocação. Mas sem o poder do Espírito Santo de Deus, eu não vou a lugar nenhum, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não adiantaria a unção de Deus sobre a minha vida, não adiantariam promessas de Deus sobre a minha vida, não adiantaria nada sobre a minha vida, nem currículo, nem uma história, isso ou aquilo, ou infindáveis conexões, senão o mover e a presença do Espírito Santo de Deus. Então, nesse caminho, eles se levantavam para suprir a obra, eles tomavam, se alguém tinha necessidade, entregavam, vendiam, ofertavam. A generosidade, a gratidão, a mover do Espírito de Deus, levanta pessoas para semearem umas na vida das outras, umas na vida das outras. E que eu e você possamos ser estas pessoas alcançadas pelo mover do Espírito Santo de Deus para repartirmos, para sermos supridores, para sermos aqueles que realmente vão acudir o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, em nome de Jesus. E não sejamos aqueles que vão julgar e que vão acusar, mas que vão ser realmente grandes instrumentos de Deus. E dessa maneira, o Espírito Santo de Deus fazia com que as necessidades fossem supridas, porque Deus supre as necessidades. E talvez você possa orar hoje e dizer: Espírito Santo, é isso. Eu quero ser um instrumento teu para suprir as necessidades, porque Deus vai suprir as minhas também, em nome de Jesus. Amém? Receba
esse mover, esse ampassando, esses versículos que mostram a abundante graça, o favor grandioso de Deus, e que nós possamos viver isso e sermos instrumentos de Deus, e assim o inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus, amém? Pai de amor, eu me levanto e clamo por cada servo, por cada serva tua. Ao abrir e fechar da nossa boca, Pai, possamos ter esta autoridade, sermos diligentes na capacitação do Teu Espírito, e não, Senhor, não de maneira, Senhor, leviana, não de maneira paupérrima, mas, Senhor, na liberdade é que eu te peço esse mover, como aqueles homens falavam no poder do Espírito de Deus, e o Senhor deu a eles abundante graça, eles alcançavam graça, a graça era abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E os pecados eram perdoados, os pecadores eram salvos, as almas perdidas eram alcançadas, os caídos eram levantados, Senhor, e aqueles que estavam em cadeias e prisões eram libertos. Assim desejamos nós viver esse tempo, Senhor, para com a Tua casa, para com a Tua igreja, para com a nossa família, o nosso chamado e o nosso caminhar em Sua presença. Toma o coração e a mente de cada servo, cada serva Tua que está aqui orando em nome de Jesus. Muda, Senhor, das distrações, das distorções, dos caminhos, ó Deus, de prerrogativas humanas, de manipulações demoníacas, de obras, ó Deus, caídas do velho homem e da carne, das trevas. Seja repreendido todo o mal em nome de Jesus. Nos levantamos a uma só voz para louvar, glorificar, bendizer ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Receba em nome de Jesus, uma grande alegria, o mover de Deus está aqui, alegre o teu coração, aguarda os teus pedidos de oração e vamos reproduzir essa mensagem também a muitas e muitas outras pessoas em nome de Jesus. Te amo, fica com Deus.